E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, podcast do Brasileirão. Vou falar rapidinho, antes de comentar o que foi a 23ª rodada, eu queria falar rapidinho de mudanças de técnico, né? Aquela história repetida. Já fiz um podcast, sim, cara, deixando claro aqui, expondo aí, lamentando, e aí eu posso dar vários adjetivos aqui para essa lambança, essa falta de respeito do futebol brasileiro com os técnicos. Eu não cheguei a comentar, mas no Ceará, o Enderson Moreira tinha sido mandado embora, né, não faz nenhuma semana ainda, e o depois disso o Lisca foi cotado, e agora não, né, mais recentemente, aí, alguns dias, o Adilson Batista foi anunciado técnico do Ceará, né? Mais um técnico que roda aí nessa dança das cadeiras, e mais recentemente eu estou falando porque mais recentemente eu digo hoje, ontem, entre ontem e hoje, enfim, o Eduardo Barroca caiu, foi demitido do Botafogo, que agora segue sem técnico. Botafogo obviamente cota alguns nomes, o Jair, por exemplo, é um nome que entra aí entra aí nas cotações, por exemplo, eu não sei o quanto que isso está encaminhado ou não, o quanto que isso pode de fato encaminhar. O Jair já foi técnico do Botafogo, né? Então, não sei, cara. Mais uma vez eu coloco aqui o meu descontentamento, né? Deixo aqui o meu protesto, porque o trabalho que o Barroca estava fazendo no Botafogo, para mim, eu já comentei mais de uma vez aqui, um trabalho bacana dentro de todos os problemas que tem o que o Botafogo vem enfrentando esse ano. Claro que era uma sequência de derrotas, mas eu acho que essa sequência de derrotas não se deve ao técnico, tá? Se deve por todo o contexto, todo o cenário, jogadores, não estou colocando a culpa neles, mas jogadores jogando desmotivados, né? Enfim, coisa que acontece em vários clubes do nosso país. E mais uma vez, quem paga o pato é o técnico, né? Os times já não estão financeiramente com a saúde lá, com a saúde em dia, digamos assim. Vão embora, né? Vão lá, manda o técnico embora e aí tem que pagar uma multa por mandar o técnico embora. Lógico que é uma multa mais baixa do que, por exemplo, rescindir o contrato com o jogador? Mas até porque os valores de jogadores, os valores que os jogadores podem atingir numa transação, obviamente é muito mais alto, então não tem interesse algum em romper com qualquer jogador. É mais fácil acabar com o técnico, que é o elo mais fraco dessa cadeia, e fica essa lambança, essa dança das cadeiras que infelizmente os clubes apostam numa renovação de ares, né? Vamos trocar o técnico, tentar resetar, tentar mudar a mentalidade do elenco e ver o que acontece. Em alguns casos isso funcionou. Eu pego o Palmeiras mais recentemente, mas em alguns não funcionou. Por exemplo, eu pego aí o Cruzeiro, outro grande clube aí. Abel Braga chegou e segue numa crise absurda o time do Cruzeiro. Então, só mudar por mudar, tentar fazer uma mudança de ares, isso isso pode trazer um benefício a curto prazo. Isso pode, né? Isso às vezes funciona. Agora, eu acho que os clubes estão pecando, e eu sempre falo aqui na questão do planejamento, de saber se planejar. A gente está sofrendo um pouco agora, é um problema? Mas a gente está pensando num planejamento a longo prazo. Esse ano vai ser difícil, enfim, é coisa que acontece. A gente está focado num planejamento para o ano que vem. Ah, mas não pode cair, que não sei o que. Cara, cada um sabe o que faz, cada um faz o que precisa fazer, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão de novo, porque eu acho que é uma baita de uma falta de respeito com o profissional, né, com o ser humano, acima de tudo. Mas enfim, eu falei mais de uma vez, os técnicos precisavam se mobilizar para tentar alguma coisa. Muito difícil que aconteça, né? Porque o técnico sempre foi, sempre ainda é e sempre será o elo mais fraco dessa cadeia. É mais fácil mandar um técnico embora porque é muito mais barato. Então, enfim, não sei se isso também teria alguma solução, porque isso não interessa nem aos poucos aos clubes. Mas enfim, é vida que segue. O Botafogo, que passa por um momento difícil, complicado, pode ficar ainda pior, né? E aí quem paga o preço é a entidade, é o clube que tem a sua história manchada, como a gente vê com o Cruzeiro, por exemplo.
né? E os torcedores que, que, que a vida, alguns casos aí, o clube é a vida do torcedor e se frustra mais uma vez por causa de mau planejamento, né? Porque acha que é só trocar por trocar vai resolver. Pode resolver a curto prazo, mas a longo prazo não resolve. O ano que vem vai ser mais uma vez sofrimento. Por quê? Porque não sabe se planejar. Porque é mais fácil trocar agora, tentar resolver o problema aqui a curto prazo. O ano que vem a gente vê o que vai dar, né? Enfim, cada um sabe o que faz, cada um paga o preço, cada um colhe o que planta, né? Então, essa eu acho que é a mensagem. Enfim, não vou me delongar mais de uma vez, porque daqui a pouco a gente vai ter mais treinadores mandados embora, embora dos clubes brasileiros, do que rodadas do Campeonato Brasileiro. E é capaz de terminar o campeonato com exatamente assim, mais treinadores mandados embora do que rodadas propriamente ditas. Então, mais de um treinador sendo demitido por rodada, demitido ou que pede demissão, mas enfim, essa questão de pedir demissão é totalmente protocolar, né? Com o caso do Mano Menezes, do Cuca, é meramente protocolar, porque se o cara não pede, ele vai ser mandado embora do mesmo jeito. Então, quando eu falo demitir, eu incluo o próprio técnico se demitir, no caso, né, de pedir para sair. Mas enfim, é lamentável, mais uma vez, o futebol brasileiro aí. Eu acho que, para mim, quando por exemplo, o Jorge Jesus fala que o futebol brasileiro, os técnicos estão ultrapassados, não são os técnicos, tá? Eu não concordo com o Jorge Jesus que os técnicos estão ultrapassados. Eu acho que o futebol brasileiro, como um todo, está ultrapassado. A cultura brasileira de futebol está ultrapassada. E infelizmente, a gente vê isso aí o que acontece. Às vezes, um clube consegue ficar bem na tabela. No caso aí eu pego, por exemplo, o Palmeiras, que nos últimos anos vem conseguindo alguns títulos relevantes. Às vezes um clube se dá bem, mas não pelo planejamento, né? Pelo planejamento em comissão técnica, mas pelo planejamento financeiro, né? Financeiramente, administrativamente, o clube está muito bem. Enquanto o clube está bem, está pagando em dia, os jogadores trabalham felizes, obviamente, e isso, de uma certa forma, ajuda o clube, mas em questão de planejamento, infelizmente, não tem nada de bom que possa tirar daí. A exceção eu faço, o Atlético Paranaense, para mim, é o único clube que dá para salvar, o Atlético e o Grêmio. O Cruzeiro até esse ano dava para salvar também. Agora só o Grêmio, obviamente, tem o técnico mais longevo aí, o Renato Portaluppi, e o Fernando Diniz, não, o Thiago Nunes. Eu sempre confundo os dois, tá? Peço até desculpa, já cometi uma gafe aqui de ficar falando Fernando Diniz, quando o técnico do Atlético é o Thiago Nunes, né? Não tem nada a ver os dois, mas dá um nó na cabeça. Só porque o Fernando Diniz já treinou o Atlético, eu não sei por que isso dá um nó na cabeça aqui na hora que eu vou falar, eu falo errado. Mas enfim, peço desculpas ao torcedor atleticano, ao próprio Thiago Nunes, ao Fernando Diniz, porque às vezes eu confundo mesmo, mas Thiago Nunes, né? O outro grande técnico, tá aí à frente do Atlético Paranaense, é outro que o Atlético Paranaense é outro clube que dá para salvar aí. De resto, cara, não dá para salvar absolutamente ninguém. O que dá para parabenizar o Flamengo pela questão administrativa, financeira, que está muito bem, o Palmeiras, que recentemente aí soltaram aí uns relatórios financeiros, falaram que está com uma dívida milionária, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas estou parabenizando o Palmeiras. Falaram que não tem nada atrasado lá, mas é estranho, né? Uma dívida tão grande quanto essa e um clube que recebe o maior, se gabou aí de dizer que é o maior patrocínio da América do Sul, da América Latina, muitos títulos recentes, então muita grana, torcedor que lota o estádio, é um pouco estranho, mas tudo bem. É, é, time a gente pode usar aí como um exemplo de administração. O próprio São Paulo mais recentemente fez grandes contratações, não dá para saber o quanto que isso causou de estrago, né, no departamento financeiro, mas é um exemplo também, né? A gente tem exemplos de boa administração, mas não de planejamento. Planejamento, infelizmente, só dá para salvar o Grêmio e o Atlético. Mas, mais uma vez, não vou me delongar, já falei e continuo falando, né? Mas vou parar por aqui. Deixa para lá, deixa para uma outra hora. Vou seguir com o Campeonato Brasileiro,
que teve uma rodada, talvez não das mais lamentáveis, mas que infelizmente foi manchada aí por vários erros da arbitragem. Eu falo aqui, já falei mais de uma vez e vou continuar falando. Eu vou ter que deixar o meu protesto. Infelizmente, eu não gosto porque fica repetitivo. Você fica falando, 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 parece que você é o chato, parece que você é o cri-cri, o cara que critica, o cara que quer ser do contra. Mas não tem como, cara, a gente tem que deixar o nosso protesto, porque aí a gente fica vendo na televisão, e eu sempre falo aqui, aquele comercial do respeite o árbitro da CBF. E aí os árbitros vão lá em campo, fazem peço perdão da palavra, mas fazem a patifaria que fazem, né, uma baita de uma falta de respeito com o torcedor, com o clube, com a entidade, né, com os jogadores que estão lá trabalhando, né, aquilo é o trabalho dos caras, torcedor que vai no final de semana curtir um jogo de futebol, também é desrespeitado, e aí a gente é obrigado a ver o comercial do respeite o árbitro. Pô, faça-me o favor, né, cara? Mais uma vez eu vou falar, o árbitro só vai ser respeitado no Brasil quando fizer um bom trabalho. A arbitragem não tem medida, não tem, eles não sabem, cara, esqueci a palavra agora, tá me falhando a palavra aqui, mas eles não têm um padrão, cara, não tem padrão, não tem lógica. Alguns lances os caras usam um peso. Para outros lances é outro peso. São dois pesos e duas medidas totalmente diferentes de jogo para jogo, de árbitro para árbitro. Depende da boa vontade de cada um, cara. É impressionante. Eu não sei o que os caras fazem. Porque assim, eles devem. Óbvio que é o primeiro ano, tá? É compreensível que no começo, agora eu acho que já devia estar mais maturado isso, mas a cada rodada que passa parece que desevolui, né? Você pensa que vai evoluir, mas na verdade não, está desevoluindo, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas em vez de andar para frente, está andando para trás. É impressionante, cara. Eu pego aqui um, um exemplo, o lance de pênalti do Internacional, assim, que deram o pênalti do Patrick ali e o Cruzeiro conseguiu empatar num lance de pênalti. Para mim não existiu, absolutamente sem nexo essa marcação de pênalti. Aí o Atlético Mineiro reclama que teve um empurrão ali do Felipe Melo que foi pênalti. Cara, são, são um monte de coisa ali que às vezes os caras revisam, às vezes os caras não revisam. Quando revisa errado. Então infelizmente lamentável, cara, lamentável e uma rodada que fica manchada por erros da arbitragem, por falta justamente de o mínimo de padrão de trabalho, né? Cada um trabalha do seu jeito, cada um acha que tem que fazer de um jeito, e aí a gente fica aí. Toda a rodada a gente fica nessa gangorra aí de, cara, essa rodada foi bem, os árbitros foram bem legal, mas a outra já fica uma merda. Peço perdão da palavra, mas mais uma vez eu preciso vir aqui e expor e deixar o meu protesto, porque é lamentável, cara. Infelizmente, é uma coisa que vem para ajudar, e eu sou muito defensor do árbitro de vídeo. Eu acho que a tecnologia precisa existir no esporte, em qualquer esporte. Tem cara que fica falando aí, não, o, o, o árbitro de vídeo funciona muito bem para o tênis, funciona muito bem para o futebol americano, mas o futebol é diferente. E é engraçado que o cara quer ter a TV 4K em casa, o cara quer ter o iPhone 10, mas o cara não quer tecnologia no futebol. O futebol tem que ser arcaico, né? É isso que eu acho engraçado. O cara quer ter o laptop da Apple, custa aí 15 pau, né? Mas aí o futebol, a tecnologia de futebol, o cara é contra. É engraçado, né? O smartphone dele ele quer, agora a tecnologia do futebol ele é totalmente contra. É engraçado essas coisas, né? Essas, esses paradoxos da vida. Mas enfim, eu sou defensor porque mais uma vez, e eu sempre, toda vez que eu falo isso, eu lembro da premiação da Copa do Brasil, que é uma premiação de 50 milhões de reais, e eu lembro também do gol de mão do Maradona, que foi um gol de mão absurdo que o técnico, que a arbitragem não viu e deu gol para o Maradona. Você imagina um clube perder, ou pega uma seleção mesmo,
Você imagina o Brasil perder um título de Copa do Mundo com um gol de mão que nem aquele do Maradona. Que absurdo que é, que escândalo que seria. Você imagina um título, imagina o Flamengo jogando contra o Sampaio Correia, por exemplo, todo respeito ao Sampaio Correia, mas a gente usa o tamanho a saúde financeira, o tamanho da estrutura, né, o valor do elenco. Imagina comparar o Flamengo com o Sampaio Correia, os dois jogando uma final de Copa do Brasil, e o Flamengo ganhar o título com um gol de mão tipo aquele do Maradona. É por isso que eu falo, 50 milhões para o Flamengo, legal, é bacana, ajuda muito. Mas você imagina o que são 50 milhões para o Sampaio Correia, 50 milhões para o Náutico, a própria Série A, eu estou falando de times aí da Série C, Série B, imagina na Série A, cara, 50 milhões para o Cruzeiro, por exemplo, hoje, a diferença que não ia fazer, para o Botafogo, para o Vasco, para Chapecoense, para o Avaí, para o CSA, então, eu acho que não cabe mais no esporte hoje, onde as cifras são milionárias, a gente ficar dependendo do olho da arbitragem, que alguns árbitros são muito bem preparados, mas por mais bem preparados que eles sejam, eles cometem erros. O Néstor Pitana na final da Copa cometeu um. O gol da França saiu numa falta cavada do Griezmann, que não existiu. Claro que falhou a defesa ali da Croácia, mas aquela falta não existiu. Aquele gol não era para ter acontecido. Mas o Néstor Pitana não viu. Um cara experiente, que recentemente eu critiquei porque uma arbitragem lamentável na semifinal da Libertadores. O cara para o jogo todo o tempo, né? E fica brigando com os atletas, né? O tempo todo parando, brigando, não deixa a bola rolar. É impressionante, mas enfim, não vou entrar nessa discussão agora. Mas eu estou falando porque, para quem é contra, eu acho engraçado. Todo mundo quer ter o melhor da tecnologia em casa, mas no futebol não pode ter. Aí, se o clube do cara perde um campeonato com gol de mão, aí vai achar ruim. Aí o cara vai querer o árbitro de vídeo. Né? Mas enfim, é isso que eu estou falando. É por isso que eu sou defensor. Porque eu acho um absurdo que um time perca um título com um gol ilegal, com um gol absurdo. Né? Mas enfim, isso é discussão que vai render, obviamente, porque esse ano aqui que está servindo de modelo para o árbitro de vídeo, está sendo um ano lamentável. Muitos erros absurdos com revisão. Né? Você está lá com a câmera, você consegue revisar, você tem a oportunidade de fazer algo bom, né? De tentar ser justo. Não sei o que os caras fazem. Alguns ficam discutindo, conversando sobre a novela das 9, conversando quando vai ser o próximo churrasco, aí vai revisar. Eu não sei o que eles olham no vídeo, porque algumas marcações são muito absurdas, algumas marcações eles não dão e são absurdas também, né? Absurdas para os dois lados, que não existiu e eles marcam, ou que existiu e eles não marcam, né? Enfim, são coisas da vida, né? Infelizmente, é a falta de preparo, né? Vai ficar aí manchado e vai abrir discussão para muito clube colocar em questionamento o árbitro de vídeo. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Espero que continue, obviamente, porque é algo que vem para ficar. Por exemplo, os campeonatos, Copa do Mundo, por exemplo, isso vai existir. Própria Libertadores, eu acho que vai se manter. Então, eu acho que é algo muito difícil de ser tirado, mas é algo que infelizmente vai ganhar muitas pessoas, vai ganhar muitos inimigos justamente por culpa da atuação da própria arbitragem. E aí a gente é obrigado, obrigado não, porque ninguém é obrigado a ver nada, mas aí a gente está curtindo a nossa televisão e passa lá o comercial que me deixa louco da vida do respeite o árbitro. Enfim, a gente está sujeito a isso, né? Infelizmente, a gente vai continuar vendo. É triste eu ter que falar isso, mas infelizmente a gente vai continuar vendo erros de arbitragem, a gente vai continuar vendo lambança de arbitragem, porque os caras são mal preparados, eles não têm padrão, eles não têm. Cara, eu acho que eu não sei o que eles fazem quando eles estão se preparando para o jogo, porque num jogo um lance é assim, no outro não é, entendeu? Cara, deixa quieto, vai. Eu tô me aborrecendo aqui com esse assunto. Vou seguir aqui o podcast. Vamos falar de Flamengo, né? Começar a falar dos times mesmo, que aí
tentar falar coisa boa, né? Vamos tentar falar de futebol, que é isso que interessa. O Flamengo segue líder, segue mais líder, né? Teve um jogo difícil fora de casa, contra a Chapecoense na Arena Condá, difícil porque esse foi um golzinho, foi um gol que demorou a sair, foi chorado. O Flamengo fez o que quis nessa partida. Vamos ser sinceros, era uma partida em que o Flamengo estava desfalcado e que, para mim, não serviu muito de parâmetro justamente porque pegou a Chapecoense. Mas é um princípio de que esse Flamengo pode render sim quando reveza os seus jogadores. E foi isso. E eu critiquei muito o Jorge Jesus em relação a isso, porque ele não estava girando esse elenco. Ele precisa dar sequência para alguns jogadores para entrar no ritmo. Um exemplo para mim é o Vitinho. O Vitinho, para mim, pode render muito mais. Mas o Jorge Jesus precisa dar sequência, precisa pôr o cara, ele precisa entrar nesse esquema de jogo do Flamengo para render mais. E ele seria um baita de um reserva se ele conseguisse entrar no ritmo. Ele está entrando, está devagar, mas ele precisa entrar mais, cara. O Jorge Jesus precisa dar mais sequência. O Pires da Mota é o outro. Sempre que entra, consegue fazer boas atuações, mas ele precisa entrar nesse ritmo. Por isso que precisa rodar, cara. E essa partida ele foi forçado a isso. O Jorge Jesus foi forçado a isso. O Gabigol não estava, né? Tava desfalcado, é o que eu falei, Gabigol, o Arrascaeta se machucou aí, vai fazer uma cirurgia. Difícil, cara. Que momento, né? Puxo aqui para falar disso. Eu não sei o motivo da lesão, tá? Se foi uma falta que ele tomou, mas até porque nunca a gente vai ter uma explicação oficial, mas é sequência de jogos, sequência de jogos. O Arrascaeta esse ano já se machucou. Ele se recuperou aí num tempo recorde, né? Porque todo mundo, pelo menos eu, todos os repórteres que eu ouvi falando, diziam que o Arrascaeta ia ficar aí muito tempo fora e ele voltou muito tempo antes. Foi até estranho quando ele voltou. Achei que, cara, estão antecipando, ele vai se lascar. Não, voltou jogando muito, se machucou de novo. Fica claro que é um cara que precisa ter um certo cuidado em relação à sequência de jogos. E o Flamengo não teve essa preocupação. Agora o cara fica fora, é um jogador importante. Eu acho que só o Arrascaeta fora desse time não vai pesar muito. Ainda mais esse jogo, é o que eu falei, deu uma amostra de que é possível render mais. Mas só o Arrascaeta fora desse time, eu acho que o time ainda consegue render bem porque tem o Everton Ribeiro. Então não vai ser tão problemático, mas é aquilo que eu falei. Os outros jogadores estão jogando, estão seguindo na mesma sequência, na mesma balada. E aí uma hora, não sei, Deus queira que não, mas uma hora alguém se machuca por um cansaço, exaustão, aí fica fora porque não quis, não quis trocar. Acha que o futebol brasileiro é igual ao futebol europeu. Não é, tá? Não é. E pode aprender isso do jeito mais dolorido possível. Eu espero que não, mais uma vez. Né? Mas pode aprender, porque tem times aí que o Flamengo tá jogando a Libertadores ainda, né? Então, por isso que eu tô falando isso. O Flamengo não tá focado só em campeonato como o Palmeiras, como o Santos, o Corinthians. Então pode sentir isso na pele de uma maneira mais chata, de uma maneira mais sofrida. Espero que não. Espero que o departamento médico do Flamengo esteja a todo vapor e que os jogadores realmente estejam 100%, mas 100% mesmo, para estar jogando tantas sequências de jogos assim. Mas essa partida foi acho que foi uma boa partida para rodar, foi forçado a rodar, já falei, mas acho que foi uma partida interessante para tentar outras alternativas e o time rendeu bem. O Bruno Henrique, cara, esse Bruno Henrique tá jogando demais, tá jogando demais. Já falei mais de uma vez aqui, toda vez que o Bruno Henrique pega na bola, é um perrengue para a defesa, porque não sabe o que vai fazer. É um cara muito rápido, ele pode disparar, ele é um cara que tem muita visão de jogo, então ele pode fazer um bom passe, e ele é um cara que finaliza muito bem. Então ele pode disparar e chutar e fazer o gol de longe. Então é muito difícil, cara. É um jogador muito imprevisível, é impressionante, cara. A fase que está o Bruno Henrique é impressionante, me impressiona muito. É um cara que foi convocado e ele está num nível realmente de seleção brasileira e só não foi convocado porque obviamente o Tite não quis tirar dois dos principais atacantes do Flamengo, do time, mas aqui os dois merecem estar na seleção, merecem sim. O Bruno Henrique está jogando o fino da bola, é impressionante
o nível que está o Bruno Henrique. Ele está num nível muito alto e ele está muito bem em todas as partidas, ele está chamando a responsa. E essa ele chamou a responsa. O Flamengo teve bola na trave, chute de fora da área, tentou, tentou, e o gol acabou sendo, obviamente, dele, do Bruno Henrique, um passe do Vitinho. Chapecoense reclamou de impedimento, estava na mesma linha, tranquilo, um gol que eu acho que 1-0 foi um placar até um pouco injusto pelo que o Flamengo criou, mas tá difícil, você vê que cada partida que passa, o Flamengo, por mais que crie as oportunidades, tá difícil entrar a bola, tá difícil porque aquela boa fase goleadora onde tudo acontecia já passou, e é o que eu falei, cara, quando a boa fase passar, o time precisa fazer por merecer, e esse Flamengo está fazendo por merecer. A boa fase passou, alguns times enganam um pouco, como é o caso do aparentemente do Palmeiras agora. Quando a fase é boa, as coisas acontecem de forma fácil, tranquila, as vitórias vão vindo, as goleadas vão acontecendo, mas quando passa a boa fase, aí sim você vê o que é aquele time de verdade. E esse time do Flamengo, a boa fase passou, mas mesmo assim eles continuam ganhando jogos. Então é um time que está muito bem realmente. Mostra que taticamente para mim o melhor time do Brasil hoje em termos táticos, tá? É um time que sabe sabe o que faz em campo. Todas as partidas você não vê uma partida em que o Flamengo demonstra um outro estilo de jogo, onde eles caem tanto de rendimento, onde eles caem tanto de rendimento. Não, é sempre a mesma pegada. Ah, caiu um pouco de rendimento, algumas partidas, para mim caiu, tá? Por exemplo, naquela do São Paulo, contra o Inter também, para mim teve uma queda ali. Mas foi pontual, seguiram bem, jogaram melhor os dois jogos, né, que os adversários tiveram mais oportunidades de gols, então, claro que contra o Inter venceu, foi uma goleada, mas para mim já se iniciava ali uma demonstração de queda de rendimento, mas o time eu acho que tirou isso de letra, segue muito bem, uma estrutura muito consolidada e funciona de uma naturalidade, cara, que impressiona demais. Então o Flamengo é líder e é um líder muito merecido porque os seus jogadores estão fazendo por merecer, tá? A estrutura colocada pelo Jorge Jesus, ela é muito bem montada, e os jogadores têm muita disciplina para seguir essa estrutura tática, então tá de parabéns todo mundo, não só o Jorge Jesus, que vem sendo muito enaltecido, não é só ele, né? O esquema do Jorge Jesus só funciona porque os jogadores compraram a ideia e estão com disciplina e com vontade para seguir isso à risca e vem funcionando muito bem. Alguns times já mostraram como parar o Flamengo, o caso do São Paulo, né? E o Jorge Jesus até reclamou, não vejo necessidade de tantas faltas, ele falar isso, ele mostra para os adversários como bater o Flamengo, fazendo muitas faltas. Então cuidado, tá? Quando você vai reclamar, fazer falta, Libertadores é sinônimo, né? Fazer falta Libertadores de time argentino e uruguaio, isso é sinônimo. Então essa declaração do Jorge Jesus, se o Flamengo eventualmente chegar numa final, já deixou claro aí para os argentinos o que fazer para parar esse time. Então é um time muito bom, mas o São Paulo, por exemplo, mostrou que dá para parar. Pouco de antijogo, não concordo com isso? Não concordo, mas é uma forma, é um jeito, cada um tem que usar o que pode, os recursos que tem à disposição para tentar parar esse time do Flamengo, que realmente é muito difícil, é um time muito organizado, e para mim, mais uma vez, taticamente o melhor time do Brasil hoje, porque os jogadores seguem à risca todos os jogos esse esquema tático que é dos mais interessantes, que é um dos mais bacanas que a gente tem hoje no futebol brasileiro, e conseguiu abrir com essa vitória 5 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Palmeiras. Eu já falei aqui, o Palmeiras, quando a boa fase estava acontecendo, isso mascarou um pouco os problemas do Palmeiras. Esse time do Palmeiras é um time que, quando a bola está rolando, eles demoram para se acertar. Isso ficou claro no jogo anterior contra o Internacional, e isso ficou claro nesse jogo contra o Atlético Mineiro. É um time que está vendo que a merda está acontecendo, peço perdão na palavra, é um time que está vendo que vai dar merda, cara. Eles estão vendo que vai dar merda e eles não conseguem se acertar com a bola rolando. O Internacional, na partida anterior, estava ensaiando um gol. O tempo inteiro indo para cima, o Palmeiras não conseguia sair da sua área, estava sufocado, e o Internacional estava criando, estava chegando,
estava dando perigo, trazendo perigo, estava ameaçando, estava ensaiando o gol, até que o gol saiu. E aconteceu a mesma coisa nesse jogo. O Atlético não sufocou o Palmeiras. O Atlético entrou com uma linha de 5 defensores, né? 3 zagueiros e 2 laterais. Pararam o Palmeiras. O Palmeiras simplesmente não sabia o que fazer para abrir essa defesa do Atlético. E o Atlético foi o time mais perigoso do primeiro tempo. 1-0. O primeiro tempo terminou 1-0. Ficou muito barato. Mas ficou absurdamente barato. Porque o Atlético foi chegando, foi criando. O Everton fez pelo menos duas grandes defesas. E o Atlético foi ensaiando. E é o que eu falei, eu estou comparando com o Internacional. Claro que foram jogos diferentes, porque o Inter sufocou o Palmeiras, não deixou o Palmeiras jogar. Mas é óbvio que o Palmeiras, critiquei aqui, também não tinha qualidade nenhuma, né, para fazer 2, 3 toques de bola de qualidade, fazia passes errados o tempo inteiro. Mas essa partida o Palmeiras teve mais posse de bola, mas demorou, cara. O Atlético estava ensaiando o gol, o tempo inteiro chegando com perigo, estava mais defensivo, quando pegava a bola levava muito perigo ao Palmeiras, ensaiando o gol, e aí o gol acontece no final do primeiro tempo com o Natan, né, se eu não me engano. Agora tá me falhando a memória. Tinha 3 defensores do Palmeiras na cobertura. E aí vai falar o quê, cara? É o que eu tinha falado. Os caras estavam, assim como o jogo do Internacional, os caras estavam ensaiando o gol o tempo inteiro. O time não muda. O time vai deixando, vai assistindo. E aí o Natan foi muito bem na jogada. Três jogadores na cobertura, ele foi muito feliz e fez o gol. E é um time que eu falei, demora. Eles não conseguem mudar. Tá vendo que vai dar merda? Cara, não tem o que fazer. Vamos seguir fazendo isso. Se tomar o gol, tomou. E aí tem que voltar para o segundo tempo para buscar um resultado, no mínimo um empate. E é isso que foi. O que tem de positivo, pelo menos, é que esse fato de ir para o vestiário é muito, é, 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 é muito enriquecedor, porque é um time que volta diferente, foi muito superior ao Atlético Mineiro no segundo tempo. O gol demorou a sair, mas saiu já mais para o final do segundo tempo. Um golaço, aliás, uma tabelinha do Dudu com o Gustavo Scarpa, fez o gol, depois começou a levar perigo, levou o sufoco, né? O Cleiton, o goleiro do Atlético, teve que fazer uma grande defesa ali, esqueci quem cabeceou, mas acho que foi o Vitor Hugo, e ele teve que fazer uma grande defesa, mas uma grande defesa mesmo. E aí a partida terminou em 1-1. O Atlético reclamou aí de uma penalidade, né? O Rodrigo Santana depois reclamou, né? Ah, teve uma penalidade que o juiz não marcou, né, do Felipe Melo. Para mim houve, tá? O lance, o Felipe Melo empurra. Pega o exemplo aqui da semifinal do Palmeiras contra o Internacional. É semifinal? Palmeiras contra o Internacional, que tem uma falta ali, que um gol do Moledo, se eu não me engano, e que ele empurra o Felipe Melo, e a arbitragem anula o gol, porque o Felipe Melo foi deslocado, teve falta, e para mim, muito semelhantes os lances, né? E para mim, nesse lance, foi pênalti. Foi pênalti do Felipe Melo, ele dá um migué, obviamente, depois do lance, a arbitragem, o juiz nem vai revisar na tela lá, o árbitro de vídeo que ele só conversa com o árbitro de vídeo e ele nem vai revisar. Então, para mim, um lance que de fato foi pênalti, mas para mim teve um outro lance que o Atlético nem pode reclamar muito, primeiro porque começou a fazer cera. Ficou o segundo tempo inteiro fazendo cera. O Cleiton tomou até cartão amarelo por fazer cera. Aí os jogadores tomavam contato e ficava lá 2, 3 minutos no chão. Então, primeiro que tomou esse empate porque fez cera, foi punido. A bola pune, né? Quem não quer jogar é punido. Então não tem o que reclamar. O Rodrigo Santana toma uma vergonha na sua cara e faz esse time jogar, se quiser ganhar o jogo. Não adianta sair depois, o árbitro não deu e a gente mereceu a vitória. Porque teve um pênalti a favor do Palmeiras para mim também, no Vitor Hugo. Ele sobe para disputar a bola, eu esqueci quem do Atlético faz uma cama de gato e ele cai. Para mim foi um pênalti também claríssimo que nem foi revisado. Mas também eu falei, ficou por elas e elas. Não adianta ir lá. Ah, por que não foi revisado? Acho que é porque foi o Atlético, acho que é porque é o Atlético, né? Por isso que eles não revisaram. Não adianta ficar de mimimi depois, que teve um pênalti a favor, teve um pênalti contra também, e também não quis jogar a bola no segundo tempo. Então não adianta ficar chorando, né? Peço até desculpas aqui pela crítica mais acalorada,
porque fica criticando, o time está num momento ruim, faz um grande primeiro tempo e depois tira o pé, começa a fazer cera, começa, para mim, praticar o antijogo, né? E aí, quando você faz isso, você sempre incorre o risco. Agora, se você vai fazer isso, legal. Eu acho que é um jeito de jogar válido. Mas não fica depois de mimimi reclamando de arbitragem, porque o time empatou e só não perdeu porque é por pura sorte, tá? Porque o Palmeiras criou condições no segundo tempo para virar a partida, inclusive. Teve 2 gols anulados e muito bem anulados por impedimento. O primeiro, se eu não me engano, foi do William e o segundo do Daverson. Mas o primeiro tempo ficou barato pro Palmeiras, porque tomou só um gol, e o segundo tempo ficou barato pro Atlético, porque também só tomou um gol. Então não adianta ficar reclamando depois, falando que a arbitragem não marcou porque é o Atlético, porque também não quis jogar a bola para isso. Então não, eu acho que tem que se olhar um pouco no espelho e bater a mão na consciência também. Eu acho que foi uma partida muito interessante do Atlético Mineiro, foi muito promissora, porque essa linha de 5 do Atlético deu muito trabalho mesmo pro ataque do Palmeiras e funcionou muito bem. O Atlético precisava parar de tomar gols e parou de tomar gol. Tomou um gol ali num grande lance do Palmeiras, mas estava se segurando muito bem. Mas é o que eu falei, a bola pune, né? Fica aí fazendo cera, demora para cobrar tiro de meta, toma um contato, fica no chão 2 minutos, o tempo vai correndo e o adversário, obviamente, tem menos tempo para fazer o gol, mas vocês também vão ter menos tempo de fazer um gol se tomar, né? Então foi isso que aconteceu. Tomou, não tinha tempo mais, e aí fica reclamando. O que resta é reclamar, né? Porque o Chororô, infelizmente, é livre, mas é vida que segue. Peço desculpas aqui ao torcedor atleticano por fazer essa crítica mais dura, mas é porque eu fico inconformado, né? Você faz um grande primeiro tempo e aí simplesmente no segundo tempo você abre mão de jogar bola para depois ficar reclamando da arbitragem. Então, tomar um pouquinho de vergonha na cara, né? Enfim, o empate não foi bom para ninguém, para o Palmeiras que precisava seguir na cola do Flamengo, nem para o Atlético que precisa dar, segue no meio da tabela, ok, mas precisa dar essa virada de chave, precisa voltar a se recuperar, precisa reencontrar a confiança. Eu acho que foi uma partida muito interessante do Atlético, tá? Uma partida muito promissora que mostrou que o Atlético pode reencontrar o caminho da vitória, do bom futebol, porque fez um baita de um primeiro tempo exemplar. Agora o segundo tempo lamentável. E aí fica reclamando de arbitragem, né? Tudo bem que falhou, já critiquei a arbitragem aqui, mas também cabe a crítica própria, né? Cabe se olhar no espelho. Mas enfim, do Palmeiras eu também falei aqui já. É interessante, um time que o vestiário conta muito, né? O fato de parar o jogo é muito enriquecedor, muda muito esse time em termos de postura de jogo. Mas é um time que com a bola rolando, infelizmente demora muito para se acertar e para entender o que está acontecendo. E é punido. Foram 2 jogos que o Palmeiras sai atrás e tem que buscar a virada. E o Palmeiras, para virar jogo, tem sido um martírio, né? Tem sido muito difícil. Virou aí um jogo recentemente, um jogo contra o Goiás, mas já fazia, se eu não me engano, mais de um ano que o Palmeiras não virava uma partida antes daquela. E agora segue de novo, mostra que virar uma partida para esse time do Palmeiras é muito difícil, é complicado. E aí sai atrás, complica ainda mais, não pode sair atrás. Precisa entender mais rápido o jogo, precisa mudar a postura mais rápido quando o jogo não tá favorável. Porque senão, 2 jogos que sai atrás, 2 jogos com empate, e aí fica a bronca da torcida, que também para mim não faz sentido algum, mas tudo bem. Torcedor é passional. Eu dou razão do torcedor porque cria uma expectativa, obviamente, mas o torcedor é muito passional. O torcedor é um termômetro. Tudo bem que o torcedor palmeirense é demais, cara. Perde um jogo já tá todo mundo lá protestando contra o Matos, contra o presidente. É um torcedor que cara, é muito impaciente, mas enfim, o time conhece a torcida. O time precisa dar a resposta em campo, né? Em casa precisa vencer as partidas. Não pode deixar de pontuar, deixar escapar 3 pontos, ainda mais contra um time como todo respeito ao Atlético, mas a fase dos dois times são totalmente distintas. Era uma partida que o Palmeiras precisava vencer. E para mim deu mostra mais uma vez de que é um time que mentalmente não está forte, não está saudável mentalmente, não está com a maturidade lá em cima para disputar esse título ainda, tá? Porque
O Flamengo jogou antes, o Palmeiras precisava do resultado, assim como aconteceu na rodada anterior, o Palmeiras sabia do resultado que precisava fazer, ou para diminuir a distância ou para seguir na cola com a mesma pontuação. E mais uma vez o time cede. Primeiro tempo, para mim também, critiquei aqui que demora para entender, para mudar a postura, mas para mim também ficou um pouco claro o nervosismo, né? A pressão de ter que seguir na cola do Flamengo. E para mim isso mostra que é um time que mentalmente não está forte o suficiente. Então infelizmente não acho que título está perdido nem nada disso. Mas esse é um time que tecnicamente está bem, tá bem. Mas eu acho que mentalmente esse time precisa melhorar muito, mas muito mesmo. E o Palmeiras de longa data já mostra que é um time que cede muito fácil à pressão. Vamos seguir, falar de Santos, venceu do Vasco de 1-0, um jogo que o Vasco poderia ter saído na frente, teve um pênalti a favor, o goleiro do Santos, o Everson, fez o pênalti. Ele na entrevista até falou: Ah, é, eu esqueci em quem foi o pênalti, cara. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, para não falar besteira. Mas o Rossi, é o Rossi, se eu não me engano. Eu acho que foi o Rossi, o pênalti do Everson no Rossi. Aí o Everson falou depois: Ah, ele foi malandro, ele deu um tapa antes, na verdade ele chutou a minha coxa. Cara, se ele foi malandro, você também faltou bom senso, né? Faltou um pouco de malícia. Porque sair da bola daquele jeito estabanado, do jeito que ele saiu, ou você mata a jogada, ou você fica no fundo. Espera o cara chutar. Saiu ali, foi meio afobado, errou, perdeu na corrida, então fez o pênalti. Não tem o que reclamar, não tem que falar de malandragem. Fala, assume o erro. Errei, saí mal, mas compensei depois. Ele defendeu o pênalti depois. Então, faz parte, cara. Acho que não faz mal a ninguém reconhecer o erro, cara. Tudo bem. Se tem malandragem do cara, pode até ter. Mas então faltou malandragem sua também. Faltou malícia sua. Então é aquelas coisas que eu fico um pouco indignado, mas tudo bem. Que nem eu falei do Atlético Mineiro. Tava falando do Rodrigo Santana. Mas se falta isso aqui, também faltou isso para você, né? É, enfim, compensou, defendeu o pênalti, foi muito bem na defesa do pênalti e o Santos conseguiu fazer um gol com o garoto aí da base, o, o, Ta, o Thailson. Eu peço até desculpas porque é um cara novo. Eu sinceramente eu não conhecia ele. Jogador novo, fez a estreia no time principal aí. Ele até falou que não esperava entrar como titular e entrou, fez gol. E o Santos mostra que, em relação a jogadores da base, é um primor, né? É um exemplo a ser seguido. É impressionante. Eu não sei se esse jogador vai vingar ou não, tá? Mas que começar a estrear no Santos, uma camisa que tem o peso que tem o Santos, o cara entra e faz gol, mostra que tem um pouquinho de estrela pelo menos, e mostra que o cara, é, é, se não for um craque, ele é muito bom. Então é impressionante esse time do Santos. Eu acho que o São Paulo ele tinha que olhar muito mais para a base, né? Lógico que ele quer jogadores de mais qualidade, ele pede, mas seria muito legal se ele olhasse para a base, porque o Santos sempre consegue revelar grandes jogadores. Então dá uma olhadinha para a base que eu acho que vai encontrar algumas opções muito boas para solucionar alguns problemas do Santos e pode, obviamente, revelar grandes jogadores. Então, parabéns aí, o Thailson aí pela a sua estreia, o gol na estreia, né? Mostrou que tem pelo menos um pouco de estrela jogador. E o Santos, uma partida que eu acho que saiu com a vitória, teve o Evandro expulso e saiu aí com uma vitória heróica. E foi difícil, cara. Se terminasse 1-0 pro Vasco, não seria nada estranho. Foi o jogo que o Vasco perdeu oportunidades, é o que eu falei, perdeu o pênalti. Era uma chance muito. O Vasco também para fazer gol de pênalti tá difícil, hein? Tá difícil. Eu me lembro aí recentemente, Pikachu perdeu o pênalti, o Bruno César também. Então é um time que para cobrança de penalidade tá difícil, hein? Os caras precisam treinar mais, né? Bruno César, cara, peço desculpa se eu falei aqui errado o nome, agora tá me falhando a memória, mas é, recentemente o Vasco teve muitos pênaltis perdidos e mais um pênalti perdido, né? Infelizmente
tá difícil a fase não tá boa para cobrador de pênalti no Vasco, né? Os caras precisam treinar mais, precisa ter um cara fixo e precisa ter para retomar essa confiança de cobrar uma penalidade, porque realmente tá complicado. E o Santos, que não tem nada com isso, fez o seu gol, teve o jogador expulso, passou sufoco no final do jogo, mas segurou a bronca, ganhou os 3 pontos importantes porque foram fora de casa e o Palmeiras e o Santos agora segue a 3 pontos do Palmeiras, né, tá? Segue relativamente, não digo bem, mas relativamente bem, segue vivo para mim ainda. O Santos pode sonhar com o título, claro que depende muito de um tropeço do Flamengo, que é difícil de acontecer, porque eu já elogiei o Flamengo aí da estrutura tática, que sempre se mantém. O Santos é um time que não consegue manter essa pegada em todos os jogos. Alguns jogos muito bons, mesmo sem fazer gols, alguns jogos muito bons, mas outros já nem tanto. E esse foi um exemplo de um jogo em que, para mim, o Vasco foi superior. O Santos não conseguiu se impor na partida. Então é diferente, por exemplo, do Flamengo. Toda a partida o Flamengo se impõe para cima dos adversários e o Santos dessa vez não conseguiu. O Vasco foi muito bem, mas sai com a derrota em casa, ruim, porque o Vasco vem numa recuperação, vem fazendo uma campanha de recuperação. Claro que essa derrota não custou tão caro, mas, cara, pontuar em casa é fundamental, ainda mais para um time como o Vasco que está brigando para não voltar ao Z4, não sonhar ali com o fantasma do Z4, não ser assombrado, sonhar não, né? Para não ser assombrado pelo Z4. Então, ganhar em casa é muito importante. Essa partida foi doída porque teve a chance, né? Teve a chance de sair na frente, mas enfim, não deu certo para o Vasco. Bom para o Santos, que segunda vitória consecutiva, pode trazer moral, pode trazer confiança para esse elenco que joga bem, joga um bom futebol. Perdeu um pouco, eu acho, perdeu um pouco de fôlego, mas eu acho que tem tudo para se recuperar, retomando a confiança, algumas vitórias. Tem um clássico importante contra o Palmeiras no meio da semana, um clássico que vale aí a vice-liderança do campeonato. Então, partidaço. O Santos tem uma missão difícil. E não só o Santos, quanto o Palmeiras também, mas é uma partida que o Santos tem que mostrar tudo que tem, todo o esquema tático do São Paulo. Ele vai ter que deixar tudo em campo se quiser sonhar aí com essa retomada da vice-liderança do campeonato, com a vice-colocação aí. Falar de Corinthians rapidinho. Corinthians jogou contra o Grêmio na Arena do Grêmio. O jogo foi 0-0 e os dois times tiveram oportunidades, né? O Corinthians teve suas chances. O Grêmio, eu acho que para mim teve a melhor chance da partida com o Everton Cebolinha, uma saída de bola mal feita ali do Cássio. Ele roubou a bola, estava praticamente sozinho, mas chutou para fora. Então terminou 0-0. Para mim foi a melhor oportunidade da partida, uma partida que é, foi o primor, né? Não teve. é, o Corinthians fora de casa é um time mais conservador, é mais defensivo. O Grêmio, acho que por ter feito o jogo da Libertadores um pouco mais cansado, mas, cara, mas também um pouquinho mais conservador, sem ser tão agressivo. E eu acho que o empate foi muito bom para o Corinthians, porque arrancar pontos do Grêmio lá em Porto Alegre é sempre um resultado muito interessante. E para o Corinthians eu acho que foi interessante, segue ali no G4, segue bem, segue vivo. Eu acho que já falei mais de uma vez, olho no Corinthians e continuo falando. Está um pouquinho longe, o futebol não é dos mais vistosos, não agrada muita gente, mas é um time que mais uma vez pontua. Ó. Ganha uma partida, um golzinho chorado contra a Chapecoense, legal. Agora empata com o Grêmio, tá sempre pontuando. Pode prestar atenção. Às vezes perde uma partida, perde, mas o Corinthians sempre tá lá, tirando ponto, comendo pelas beiradas e ninguém tá olhando. Então é um time para se tomar cuidado, porque pode não jogar um futebol, mais uma vez, dos mais vistosos, mas é um time que sempre consegue pontuar, melhor defesa do campeonato. Então é um time muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. O Grêmio, obviamente, é mais focado, mais preocupado na Libertadores. Mais uma rodada em que deixa de somar pontos importantes. Aquela preocupação que eu já falei mais de uma vez do Grêmio aqui.
Está muito preocupado com a Libertadores, legal, é o grande sonho, é o grande objetivo, mas não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. Não pode deixar de lado, porque é, o ano passado foi uma dura lição e parece que não aprendeu, não tirou uma lição muito boa disso. Mas enfim, o Renato Portaluppi sabe o que faz, cara que campeão recente da Libertadores, é um cara que eu acho que tem consciência do que ele está fazendo, acho, não tenho certeza, e que é, fez o que pôde, né? Jogadores mais cansados, tentou aí, obviamente, vencer porque estava em casa, mas não conseguiu. Um ponto, ok, o foco é a Libertadores, então é vida que segue. O sexto colocado internacional, falei aqui também, quando eu estava criticando a arbitragem, Internacional empatou com o Cruzeiro. Um gol que o Inter sai na frente e aí toma o empate aí do Cruzeiro num lance de pênalti que não existiu, na minha opinião. O Marcelo Lomba teve que fazer uma grande defesa numa cabeçada do Robinho, mas ficou por isso mesmo, ficou a bronca aí do Internacional, muita reclamação, reclamação da torcida do Cruzeiro, um empate que não ficou legal para ninguém. Internacional porque perde uma oportunidade de pontuar numa partida em que sai na frente, e para o Cruzeiro, um time que precisa ganhar, precisa pontuar, precisa fazer 3 pontos para começar a sonhar em deixar o Z4. Mas essa é uma partida que o Cruzeiro não pode ficar, torcedor, não pode se incomodar tanto. Tudo bem, é um jogo em casa, o torcedor fica emburrecido, fica chateado, fica emburrecido, mas o Cruzeiro precisa ganhar os jogos contra os times que estão lá embaixo. Esse empate contra o Internacional, para mim, foi um grande resultado, foi um resultado bom, por tudo que aconteceu na partida, né? Teve algumas boas oportunidades, o Inter saiu na frente, conseguiu empatar num pênalti que não existiu, então acho que ficou de bom tamanho, não tem muito o que reclamar. Claro que o torcedor fica na bronca, isso é natural, mas é um típico jogo em que, cara, tem que riscar do mapa. O resultado que vier daí, qualquer coisa é lucro, porque o que a gente precisa ganhar, a gente precisa vencer do CSA, a gente precisa vencer do Avaí, a gente precisa vencer do Ceará, do Fluminense, não do Internacional. Claro, ia ser legal, mas essa é uma partida que, pelo Inter estar melhor na tabela, mostra que é um time mais organizado e que a derrota, cara, um resultado negativo, um empate que também foi considerado como negativo, porque é um time que precisa sair do Z4, o empate para mim foi legal, cara, porque é um Internacional, time que está no G6, está pensando em Libertadores, então é, acho que precisa ter um pouco de paciência agora, porque vai ter que dar uma sequência pro Abel. Ele vai ter que ter uma sequência para trabalhar, e para ele conseguir trabalhar legal, ele vai precisar de um pouco de paz. É difícil, clima tumultuado, obviamente, torcedores cobrando o tempo inteiro, mas ele precisa ter um pouco de tranquilidade. Infelizmente, agora não tem o que fazer para o torcedor cruzeirense. É rezar para que o Abel consiga fazer um bom trabalho, porque o elenco, obviamente, é uma bomba relógio, então vai ter que esperar para ver o resultado que vai sair disso. E o Abel, para mim, é um grande treinador, ele pode tirar o time do Cruzeiro dessa situação. Mas se todo jogo for um clima de guerra, todo jogo ele se jogar pressionado, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele direito. O Cruzeiro vai ficar flertando aí com a zona do rebaixamento até o final do campeonato. Então precisa ter sequência, precisa ter tempo de trabalho para colocar sua filosofia em campo, porque senão não vai rolar. Para o Internacional, o resultado para mim foi ruim, tá? Por tudo que, mais uma vez, porque eu falei, fez o gol, depois toma um empate num pênalti que não existiu, o Marcelo Lomba fez uma grande defesa, então para o Internacional, para mim, o resultado não foi bom, né? Cai uma posição na tabela, o São Paulo toma o seu lugar, então para o Inter não foi bom e ficou na bronca aí com a arbitragem, que eu concordo totalmente. Pulei o São Paulo, deixei para falar do São Paulo pro final, que tomou aí a quinta colocação do Inter, porque foi uma das partidas mais bacanas aí da rodada, né, o São Paulo contra o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni foi ovacionado, teve bandeirão. Cara, eu achei muito legal a postura da torcida do São Paulo, de recepcionar aí o seu talvez o maior ídolo da história do São Paulo, pelo menos o maior ídolo recente do São Paulo, com certeza o Rogério Ceni. Então foi muito bem recepcionado, achei muito bacana a postura do torcedor, muito
muito louvável, né? É um cara, uma torcida que reconhece o seu ídolo e que homenageia, mesmo sendo treinador do time adversário. Então, muito legal deixar isso de destaque, porque falei de tanta coisa chata no começo do podcast, mas tem coisa muito bacana que o futebol proporciona pra gente e essa é uma delas. Uma partida que teve problema com marimbondos ali, vespas, eu não sei o que que é aquilo lá, não era abelha, né? Falaram que não era abelha. E o Daniel Alves saiu na pior, né? Tomou uma picada ali. é, Fortaleza que teve outro jogo que teve problema com a abelha também, cara, foi uma lambança, né? Os caras tacaram extintor nas abelhas ali. Então é o time das abelhas aí, o Fortaleza, né? Eles atraem, é um time doce, né? Um time doce, o time do Fortaleza, atraindo aí essas abelhas aí, que nesse jogo não foi abelha, né? Esqueci o que que era, mas não era abelha mesmo, abelha, abelha mesmo, aquela que faz mel. Mas foi um jogo que o São Paulo saiu vencedor, teve gol do Pablo, e mostra aí que o Pablo precisa tratar esse time, né? Como fez falta o Pablo nesse time do São Paulo quando estava machucado. São Paulo estava sentindo falta de um centroavante. E o Pablo voltando, mais um gol que ele faz nesse retorno dele, e é um cara que precisa estar lá, né? Se por um lado o Pablo vem bem, um que vem sendo caiu na bronca aí da torcida é o Antony, baita de um jogador novo, muito habilidoso e vem sendo aí um pouco criticado pela torcida pelas oportunidades que ele perde. Natural, cara. Eu acho que a torcida não tem que pegar no pé do Antony, eu acho que tem que dar moral, tem que dar sequência. É um jogador novo, é um cara que, pô, de repente perde um gol, a torcida cai em cima, perde a confiança. É um cara que mentalmente ele não é forte, ele quebra muito fácil, porque é muito jovem. Então a torcida precisa dar uma moral. Que é um cara que quando tá com confiança lá em cima, a gente já viu o que ele pode fazer. Agora, se ficar pegando no pé dele, ficar tirando, minando a confiança dele, é um cara que infelizmente não vai render. É um cara que precisa estar em alto nível, porque ele ajuda muito o São Paulo. É um jogador muito habilidoso. Já falei aqui, cara, eu lembro dele no Campeonato Paulista. Cara, o que jogou o Antony no Campeonato Paulista foi um absurdo. Jogou demais. Depois seguiu também, obviamente, jogando bem no Campeonato Brasileiro, mas agora está num momento de baixa, justamente porque entrou numa má fase, aí a torcida começa a pegar no pé e aí o cara perde toda a sua confiança e espero que consiga retomar porque tem um grande elenco aí, Daniel Alves ao seu lado, espero que o Daniel Alves consiga passar aí um pouco de confiança para o Antony porque é um jogador que precisa, é um jogador muito bom, para mim um fora de série, tem potencial para ser um fora de série. Então acho que a torcida precisa ter um pouquinho de paciência. É um cara que infelizmente está passando por falta de confiança e a retomada dessa confiança depende muito da torcida. A torcida é um combustível para um jogador novo que nem o Antony. Então eu espero que tenha um pouquinho de paciência. O Pablo já destaquei, cara, precisa estar nesse time, fez muita falta para esse time, hein? É impressionante a falta que fez o Pablo. O Fortaleza chegou a empatar com o Wellington Paulista, um gol de pênalti muito bem batido. O que falta ao Vasco sobra ao Fortaleza, né? Porque o Wellington Paulista bate muito bem, cobra muito bem as penalidades. Um lance, uma falta cometida pelo Reinaldo, foi meio inocente ali no lance, cometeu um pênalti, e esse sim, muito, muito bem marcado, né? Difícil a gente parabenizar a arbitragem, mas esse muito bem marcado. E o São Paulo consegue a virada com o Igor Gomes e sai com uma vitória. Primeira vitória do Fernando Diniz à frente do São Paulo. Um jogo no Morumbi. Jogar no Morumbi, jogar em casa, para esses times que estão disputando aí a zona de Libertadores, é muito importante, né? Então, o São Paulo vencer no Morumbi é muito importante. Tava mesmo jogando contra o seu ex-ídolo, tal, cara, precisa cumprir o seu papel. O Fortaleza valorizou essa vitória, então é muito importante. Pontua, toma a posição do Internacional e mostra que esse time do São Paulo pode dar muito trabalho. É um time que, cara, individualmente tem grandes jogadores, mas para mim é um time que é meio que uma bomba relógio também. Fernando Diniz só vai dar certo enquanto esses jogadores quiserem, porque a partir do momento que os jogadores não quiserem mais, esse time de São Paulo vai perder rendimento. Então, eu não fico aqui muito animado, tá? Peço desculpas para o torcedor são paulino, porque já falei aqui em alguns podcasts. Infelizmente,
é a sequência do que isso é resultado do que a gente está vendo nos últimos anos no São Paulo. Então já me empolguei o ano passado, esse ano eu não vou me empolgar mais. Eu não acho que o São Paulo briga pelo título porque o elenco do São Paulo para mim é uma bomba relógio. Tá bem agora, tá legal, muito bacana. A gente tem que parabenizar, tem que enaltecer o trabalho, show de bola. Mas para mim é uma questão de tempo até o Fernando Diniz perder a moral com o elenco e ele ser mandado embora. Então, infelizmente, é, os únicos que podem me provar o contrário é esse elenco, é esse time junto com o Fernando Diniz. Mostrar que podem fazer um bom trabalho, que podem brigar pelo título esse ano, que está um pouquinho distante, sim, mas o turno é muito longo, então precisa sempre pontuar, precisa ir muito bem, principalmente em casa. Mostrou mais de uma vez pra gente que pode jogar um grande futebol, mas infelizmente é isso pra mim, cara. Eu não me animo muito porque eu não sei até quando, né? E peço desculpas mais uma vez, mas isso infelizmente é resultado dessa administração do São Paulo, que ao longo das últimas temporadas vem cometendo erros crassos, e vem mandando embora técnico que nem, cara, que nem toma água, né? Que nem troca de roupa, né? Troca de técnico que nem troca de roupa. Então, infelizmente, por isso que eu não me empolgo. Por isso que eu tô com muito pé no chão, porque, cara, para ser bem sincero, é um time que não faz mais que obrigação, porque se foram de fato eles que deram o aval para a contratação do Fernando Diniz, não estão fazendo mais que obrigação. Quiseram, agora vão ter que jogar com o cara. Então vai ter que justificar o que vocês fizeram, né? Para o Cuca sair, para trazer eles, para abrir mão do Wagner Mancini e trazer o Fernando Diniz, agora vai ter que mostrar no campo, vai ter que mostrar no futebol por que vocês quiseram ele e vai ter que é, segurar a bronca do técnico, vai ter que comprar a ideia do técnico. Então, que é um técnico muito bom para mim, tem aí a sua grande chance, na minha opinião, né? Melhor elenco que o Fernando Diniz tem em mãos, com certeza é esse do São Paulo. Então, tem potencial para fazer um grande trabalho. Mas eu não me empolgo mais uma vez porque é a sequência. Infelizmente a sequência não é favorável e não é sequência de um ou dois jogos, é sequência de 1 ou 2 anos. Então, infelizmente, eu mantenho os pés no chão e vou observar esse time do São Paulo com muita calma, um time que tem muito potencial, mas que infelizmente não me deixa colocar esse time ainda na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Briga por Libertadores, isso é fato, com certeza. Agora, por título, cara, isso só o tempo vai dizer. Infelizmente, é só a resposta dos jogadores, né, a essa estrutura tática aí do Fernando Diniz. Espero que funcione, espero que dê certo, espero que dê muito certo, porque é um grande time, é um excelente treinador e tem potencial para ir longe, para fazer peço desculpas aí, galera, fazer um excelente trabalho. Vou encerrando por aqui, falar rapidinho, me estendi um pouco, né, estendi demais hoje, que eu fiquei falando de arbitragem, de demissão de técnico, peço desculpas, me estendi demais, mas só para encerrar, falar aí do Z4, CSA, Cruzeiro, Avaí e Chapecoense. CSA passou o Cruzeiro, tá? Ganhou aí do Avaí, o jogo aí dos desesperados, e o CSA foi bem, uma vitória importante, passa o Cruzeiro, afunda ainda mais o Cruzeiro e mostra que existe vida, cara. Existe vida no segundo turno. Mostra que é possível. O Avaí já saiu da lanterna. E o CSA agora, primeiro time do Z4. Então, mostra que é possível, cara. Dá para sonhar. Não é porque eu tô lá embaixo que. É porque que eu tô lá embaixo, que eu vim da Série B, que eu tenho que ser rebaixado de novo. Não. Dá para fazer melhor. Dá para sonhar, dá para buscar. Então, muito legal o CSA aí, flertando aí com a saída do Z4. Ia ser muito interessante se conseguisse fugir e mostrar que um time da Série B é capaz de subir, mesmo com um elenco com um orçamento limitado, pode sim fazer um bom trabalho, porque futebol se joga em campo. Não interessa quanto dinheiro você tem, a estrutura que você tem, a sua história, o que interessa é que você faz em campo. Claro que todo o resto pesa muito, mas o futebol tem que ser jogado e o CSA mostra um bom exemplo disso. Muito bacana, muito legal. Parabéns ao CSA aí por é, mais esse passo. Tá perto. Dá para sonhar sim. Dá para sonhar muito. Então, continuar fazendo um bom trabalho que dá para chegar lá. É isso aí. Vou encerrando por aqui hoje. De novo, me estendi um pouquinho a mais.
porque tive que deixar aí meu protesto, né, meu descontentamento em relação à dança das cadeiras dos técnicos, as lambanças da arbitragem, mas a gente continua torcendo pelo esporte, né? A gente tem que acreditar que o esporte pode ser melhor e eu vou continuar acreditando, eu vou continuar torcendo. Deixo aqui o meu forte abraço, desejo a todos uma boa semana e até a próxima.